Olá, colegas policiais civis. Está começando mais um Sindipol QAP, esse programa que foi produzido e criado especialmente para você, policial civil do estado de Alagoas, onde nós levamos informações de qualidade e trazemos assuntos pertinentes, né, e desejados pela nossa categoria. Hoje estamos aqui com a nossa diretora Elci Freire, diretora da Mulher, diretora Mary Miller, que é conselheira de ética da diretoria atual do Sindipol, e estamos desenvolvendo, né, as atividades correlacionadas ao mês da mulher. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Palmeira. Hoje estamos aqui, né, num mês tão simbólico, que é o mês de março. A gente tem muitos avanços e alguns desafios. No programa de hoje vamos conversar sobre eles, não é isso? É isso. Mary, fica à vontade. Obrigada, Palmeira, também pela oportunidade. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje para poder falar sobre esse tema tão importante, que é da mulher policial civil, e no mês também e vamos fazer uma homenagem à mulher policial civil. Pois é, meninas, sejam bem-vindas mais uma vez. Muita satisfação estar aqui com vocês, né, num programa que é dedicado às mulheres, de um modo geral, os temas de maior necessidade, desejo e, por que não, de valorização das mulheres. Para a gente começar, né, desenvolver, seria talvez um tema motivador, um tema alegre, né, que vamos falar um pouco aqui das mulheres na linha de frente, né, sobre o protagonismo feminino, né, principalmente na nossa atividade policial, na área de segurança pública, mas de um modo geral, né, como vem sendo crescente, não é isso, doutora? É isso. A gente tem que pensar, quando a gente vai falar de protagonismo feminino, a gente tem que pensar que é um caminho de construção, na verdade. A gente sabe que a mulher entra no mercado de trabalho em 1943 com a CLT, que vai lá instituir garantias e a mulher começa a entrar no mercado de trabalho. A gente sabe também que, a partir da nossa Constituição de 1988, é que a mulher vai ter lá uma igualdade de direitos. Então, ela é constituída como sujeito de direitos. E, a partir daí, a gente vê, e a gente está falando de segurança pública, então estamos falando aí de mulheres na segurança pública, e ela vai ter aí uma possibilidade de entrar numa profissão que, historicamente, era constituída apenas por homens. Basicamente, então, né, ocupada por homens, né? Exato. Então, a partir desse momento, as mulheres começam, sim, a ocupar esses lugares, que é tão difícil. A gente ainda está aquém do número igualitário, mas nós estamos cada vez mais conquistando e a gente vê esse crescente ao longo dos anos e ao longo dos últimos concursos. É isso aí, Mary. Traga para nós o seu ponto de vista, Mary, desse protagonismo feminino que a gente vem vendo crescente, né? Pois ser policial civil já é um desafio grande por ser mulher, né? Porque, historicamente, como eu também destacou aqui, era uma profissão basicamente masculina, mas as mulheres estão de parabéns. Elas enfrentam esses desafios e elas vêm para somar, né? Toda a estrutura da Polícia Civil, as operações policiais, com a participação das mulheres, ela vem se especializando, ela vem melhorando, e as mulheres cada vez mais estão ocupando esses espaços. Exatamente. A gente trouxe, né, como tema geral para esse programa os desafios que ninguém vê, né? E está trazendo essa reflexão principalmente para as nossas mulheres que estão ocupando esses cargos na segurança pública, que é a nossa, vamos dizer assim, nossa atividade aqui para desenvolver como diretoria, como mulheres representativas que vocês são. Então, entrando um pouco mais nisso aí, será que nós estamos preparados para esse protagonismo feminino, doutora Elci, que foi essa a principal reflexão que você trouxe? Eu acho que a gente, enquanto instituição, pensando na questão da instituição, a instituição vem se preparando ao longo dos anos, né? Ainda não está totalmente pronta, mas a gente está ocupando os lugares.
A gente está chegando, as mulheres estão chegando e estão se destacando. Temos muitas mulheres em destaque na segurança pública, na Polícia Civil, na parte operacional da Polícia Civil, temos muitas mulheres. Na gestão... Tático, aéreo, né? A gente vê exatamente. As meninas cada vez mais... na gestão também, temos muitas mulheres na gestão. Então, coordenando equipes de delegacia, gerindo delegacias. Então, a gente tem aí um protagonismo feminino e de qualidade e com muita competência, né? A gente vê isso, o reflexo disso são os números, as investigações e a resolutividade desses inquéritos policiais que a segurança pública, volta e meia, publica, né? Publiciza esses números. Então, acho que estar preparado para essa ocupação é uma questão mais estrutural do que de gênero mesmo, de competência da mulher ou do homem, enfim. E como o Meire estava falando, a gente precisa de ter parcerias, a gente precisa construir cada vez mais parcerias, né? Então, as equipes precisam entender que estão sendo geridas por mulheres, mas que somos parceiros, colegas de trabalho, de profissão, policiais civis da mesma forma. Isso é a colaboração, né, dentro da equipe, né, para poder justamente que esse espaço que a mulher ocupe, ela consiga justamente dar conta e com o suporte de todo o aparato também masculino, por que não, né, Meire? Exatamente. Exatamente. E a mulher, ela trouxe toda a sensibilidade dela também para vir a somar com a Polícia Civil, né? A questão da escuta ativa, a questão de uma mulher que passa por uma violência poder ser escutada por outra mulher. A questão até de uma mulher policial ir prender o agressor para que mostrar para o agressor e para os outros policiais e para as outras mulheres que nós mulheres temos esse poder também, né? Nós temos que assumir esses desafios e vencê-los e enfrentar, né? No dia a dia não é fácil, mas a mulher, por ser um ser assim tão especial, tão proativo, ele vai conseguir, estamos conseguindo vencer esses desafios, sim. Aí, Meire está falando aí de desafios, né? E um desafio que a gente tem, que vai além da profissão, da capacidade profissional, são os desafios da vida em si, e aí que nos afetam de uma maneira diferente. Por exemplo, a maternidade, né? A maternidade é do casal, mas a mulher, ela afeta de uma forma diferente, né? É a mulher que vai gerir esse filho, né? Que vai ter a partir desse momento, e aí todo o corpo muda, questões hormonais mudam, e aí a gente tem alguns desafios, por exemplo, de trabalhar durante a gestação. Então, esse momento da mulher delicado, de mudança, é um momento que precisa ser visto, né, em relação ao trabalho, E aí a gente precisa estar preparado, as instituições precisam estar preparadas para fazer esse tipo de direcionamento. Não vai diminuir a capacidade dela técnica, intelectual, não vai diminuir a capacidade dela operacional, mas ela precisa, sim, ser acolhida de uma forma diferente. E logo depois da maternidade vem o quê? O período de amamentação. Então, a gente também precisa discutir essa questão da amamentação, ou seja, a mulher precisa estar deslocada para um local, por exemplo, mais próximo da casa dela. Isso você está falando que são, assim, nos primeiros momentos da maternidade, mas a maternidade, ela não se acaba depois que para de amamentar, depois da fase puerperal, né, do puerpério ali, a mulher já está realmente num nível de sensibilidade, tudo vai se transformando de novo no corpo, na mente da mulher, e é como você falou, realmente são os desafios que ninguém vê, né, a natureza feminina, mas somada à falta de suporte, que é o que, né, vocês... vamos dizer assim, sempre tentam desconstruir e faz sentido. Eu vou entrar nesse tópico especificamente, apesar de, né, não ter tido vamos dizer assim, a maternidade por conta da minha, né? Mas eu posso dizer, né, e dizer a vocês que realmente a experiência que vocês têm, né, essa coisa da sociedade, dizer só a mulher precisa cuidar do filho e tal. Vocês sabem que eu fui pai solo, né? Quem não sabe, tá dito. E eu, particularmente, imagino que ainda é pior do que tudo que eu passei como pai solo. Porque, apesar de tudo, eu tive, querendo ou não, ainda assim, minha mãe e outras pessoas que tentaram me dar um suporte. Mas é o que vocês enfrentam, essa questão da cultura de deixar a mulher sempre na responsabilidade como você falou, dos cuidados, né? Não, o cuidado tem que ser da mulher, não.
A colaboratividade tem que ser mútua. Hoje a gente entende, pelo menos eu entendo perfeitamente, é isso que eu tenho que passar aqui, estimular a desconstrução, que uma maternidade, ela é o portal, ela é a mãe, mas sem o pai, sem a colaboração, sem esse acolhimento, essa divisão de tarefas, com certeza esse desafio que ninguém vê é uma sobrecarga muito maior, e eu posso assegurar, porque eu passei um pedaço disso na pele, né? Eu, assim, uma experiência, né, enquanto policial, eu algumas vezes levei minha filha para o meu local de trabalho. Por quê? Porque eu não tinha uma rede de apoio naquele momento, a gente sempre procura, né, uma rede de apoio, mas naquele momento eu, como nome, precisava levar ela para o meu local de trabalho. Então, se o meu local de trabalho é um local que tem um acolhimento, que tem uma possibilidade do meu filho estar lá, então isso seria muito mais benéfico para o período que eu estou lá, né? Outras policiais precisam até mudar de local, porque, por exemplo, estão trabalhando no interior do estado e aí ela está passando pela maternidade e está amamentando, então ela precisa se deslocar desse local, então, para ocupar uma outra delegacia na capital, seja o que for. Então, a gente precisa também ter esse cuidado e essa visão, né? Isso são direitos já garantidos, já, inclusive, no termo jurídico da coisa, o Estado já garante isso, então a gente precisa realmente dessa aplicabilidade. Mas quando você estava falando sobre essa parceria começa em casa, começa na rede de apoio e se reflete no local de trabalho, que a gente está falando aqui, em Constituição, né? Também temos muitas mulheres que também têm crianças especiais, que precisam de cuidados especiais, precisam de ter horários que possam acompanhar aquelas crianças, né, ou até localização também próximas à criança, para poder facilitar e ter a questão da estrutura do trabalho e o apoio dos colegas. E ainda assim, a mulher é tão forte que ela consegue, com tudo isso, tendo cuidados de casa para fazer, cuidados de criança para fazer, consegue assumir chefias e fazer isso com brilhantismo, né? E é preciso que seja dada essa oportunidade à mulher, né? Muitos dizem, não, ela já tem muita ocupação, já tem um filho, sei lá, com problema, tem que levar para médico, essas coisas, e não dão cargos de chefia por esses preconceitos. E muitas vezes, quando é dado aquele cargo, aquela mulher surpreende e passa a fazer um trabalho de chefia, assim, de policial, que surpreende a todos, né? É importante você estar falando, Palmeiras, assim, de pegar o seu exemplo, né? Porque isso que a gente está discutindo aqui, a paternidade também tem o mesmo direito. Então, o pai que está envolvido no cuidado do seu filho, ele também pode requisitar estar mais próximo do trabalho, dar um apoio. Então, esse período, essa maternidade, esse período de amamentação não é exclusivo da mulher, não. Né? Então, da família, comprovada, né? A necessidade, né? Ele também pode ter esses mesmos direitos, né? Mas, enfim, é tão enraizado a questão da cultura de só a mulher cuidar, só a mulher ter essa responsabilidade, principalmente quando a gente está falando de maternidade ainda, que muitas vezes eu tentei, de alguma forma, justificar alguma situação que eu não podia dar suporte até dentro da polícia mesmo. Então, a pergunta, que é uma pergunta que você... Já imagino. E cadê a mãe desse menino, né? E cadê a mãe desse menino? Isso é mentira sua, não é isso? Aí eu disse, rapaz, infelizmente nem todo mundo tem a mesma estrutura, né, de criação e familiar. Mas é a questão da gente aqui desconstruir que só a mulher, né, ela com certeza é abençoada por ser o portal da vida. São vocês que vão, né, gestar uma vida. Mas a partir daquele momento... Do nascimento, um pai... da família. É da família. O pai... A família é quem tiver amor e criar a criança. Então... O pai que não cria, que não ajuda, que não está perto, só acha que tem que, como se diz, né? Como é que chama? Contribuir financeiramente. O gestor, como é que chama? Gestor não, tem um nomezinho que a gente... Responsável financeiro? Mas provedor. Provedor, o sopro da Josi. O provedor. O provedor, todo mundo tem que prover, meu amigo. Hoje em dia, todo mundo tem que prover. E hoje em dia, assim, tem pesquisas que já comprovam aí, pesquisa a nível nacional, não estou falando nem do Estado, que a maioria das famílias estão sendo providas por mulheres. Por mulheres. Inclusive, tem políticas públicas específicas para isso, né? Para ajudar nessa demanda. Porque temos muitas mães solos, e aí essa família é totalmente construída por mulheres e provida por mulheres. Então... Isso. E eu não acho até...
quiserem entrar em qualquer tema, fica à vontade. Mas até falando disso, da mulher provedora, né? Outro dia eu assisti um documentário que estava falando exatamente dessa onda de feminicídio e está muito ligado a essa liberdade dessa nova mulher provedora, porque ela não precisa mais ser provida e se submeter. E essa revolta masculina, né, na maior parte dos casos, talvez seja um dos principais fatores, porque o homem foi criado para não admitir que a mulher ela determine, ela manda, ela faça e tenha mais poderes, de um modo geral, do que ele. Essa talvez seja uma das principais, né, causas do que vem acontecendo, dessa onda triste de feminicídio que... O feminicídio, a gente consegue fazer até um programa específico para debater isso, né, Palmeira? Por isso que eu não falei, mas, não sei se mas vai veja, desenvolver, né? Se a gente for pensar, assim, porque a gente está sempre falando num caminho histórico e cultural, né, e até como chegamos até aqui. Então, a partir desse momento, a mulher só vai ter CPF próprio e autonomia financeira a partir de 1980, quando ela consegue, aí, por o estatuto, era chamado o Estatuto da Mulher Casada. E aí esse estatuto dá o direito a ela tirar o próprio CPF, ou seja, ela não é mais dependente do CPF do marido. Então, a partir de 1980 ela consegue CPF. A partir de 1988 vem a nossa Constituição, né, que dá ela a igualdade de direitos. E aí acontece uma revolução, não que a mulher não estivesse no mercado de trabalho, ela já estava no mercado de trabalho há muito tempo, né? Sim. Tanto é que o nosso Dia Internacional da Mulher é justamente de mulheres que se rebelaram pelas condições de trabalho e fizeram esse movimento dentro de uma fábrica. E essa história a gente já é conhecida, né? Elas foram mortas, queimadas, fechadas e queimadas. Então, a partir de uma revolução no mercado de trabalho. Aí, veja, e aí você vai dizendo como é que a gente chegou até aqui. Chegou nessa autonomia, nessa capacidade, nessa competência. E aí a gente vai desconstruindo justamente esses lugares, que eram um protagonismo totalmente masculino. E a violência vai crescendo da mesma forma, né? Até que ponto a liberdade da mulher, a autonomia da mulher, ela mexe com essa questão estrutural, né? E a gente sabe que isso não é a totalidade da nossa sociedade, mas é muito significativo. O número é cada vez mais significativo. E aí essa lei de feminicídio só vem agora, muito recente. Então, veja... A gente precisou de um instituto fazer uma modificação no Código Penal para instituir uma lei específica para isso. Por quê? Porque isso afeta muito a nossa sociedade. Os números são cada vez mais significativos. A imprensa mostra todos os dias. Se a gente abrir aqui, hoje teremos quantas mulheres mortas, né, que foram mortas, né? E aí você vai falando muito dessa questão de desconstrução, né? De respeito enquanto ser, enquanto pessoa, capacidade dos seus direitos e das suas escolhas. E, inclusive, hoje a gente pode ver, como você está falando aí, da questão da mulher ter autonomia, tanto financeira como emocional, e de dizer não, né? Dizer não vou aceitar isso. E hoje a gente viu na cenas horríveis na meio de comunicação, homens ensaiando agredir mulheres, o que fazer quando ela disser não, né? E aí eles agrediam a mulher. Né, de brincadeira, assim, mas assim, isso não pode ser admitido, esse tipo de violência, né? Isso aí é um estímulo à violência e um estímulo a que as mulheres não se posicionem, né? Um estímulo para que as mulheres não digam não e aceitem, né? Tipo, diminuir o poder de escolha. Exatamente. E um retrocesso para que quando os homens mandavam, era quem determinavam, e hoje não. Hoje, a mulher tem a posição dela. É isso. Nesse protagonismo ainda, né, feminino, entram todos esses fatores, né, de dificuldade, vamos dizer assim, né, de resistência, de diminuição do poder de escolha, de limitações. Esse dado é até interessante, viu? Eu não tinha esse dado, que é só a partir de 1980 as mulheres passaram a poder ter o seu próprio CPF. E a autonomia financeira. É uma das coisas que também vale o retoque aqui, a explanação de vocês, que é a mulher enquanto propriedade masculina, que está tudo muito, né, dentro do mesmo contexto, mas ainda assim são especificidades dos tópicos. Quando você diz que todo dia salta nos seus olhos aqui nas redes sociais e em noticiários, né, essas até brincadeiras, de fato,
São assuntos como a Elcio já muitas vezes até ajudou a educar em algumas situações aqui outros colegas, porque eu acho que é a educação mesmo. Em dizer, olha, tem coisa que não se brinca, certo? Quando você brinca com a liberdade de escolha de uma mulher, quando você brinca com uma diminuição, isso aqui a gente já tratou em alguns momentos, né, em conversas informais, onde a brincadeira, não só, o exemplo aqui é mulher, mas a brincadeira que diminui, a brincadeira que não é uma brincadeira saudável no sentido assim, sacanear como todo amigo faz, mas sim de sempre brincar e diminuindo. Então, esse tipo de brincadeira, ela não é coerente quando se trata do comportamento machista, né, ou da diminuição dos poderes de escolha e da ascensão feminina. Não é isso? Eu queria que vocês falassem desse, enquanto assim, propriedade, né? Essa desconstrução desse conceito de porque, propriedade. Assim, e como a gente está falando, justamente, reflete muito no nosso tema, né? Que é esses desafios e esses avanços. Então, quando a gente está falando do mercado de trabalho, quanto mais no mercado de trabalho. Imagine isso no mercado de trabalho. Então, quando a gente tem essas relações no ambiente de trabalho, ou seja, ser ali apontado como uma brincadeira para quem? Para né? quem? Quem é que vai sorrir, né? Exatamente. Então, piada para quem? Como assim a piada? Então, se você identifica, seja qualquer característica da pessoa para uma brincadeira ou uma piada, como você colocou, de que forma isso vai afetar a pessoa que está recebendo isso. Então, não é sobre quem fala, é sobre quem recebe, né? Então, aí você pode estar diminuindo a sua colega no ambiente de trabalho, você pode estar enfatizando uma característica no seu ambiente de trabalho. Tudo isso já tem nome, né? E a gente também, eu acho que a gente pode fazer um programa só sobre isso. Também. Isso é assédio moral. Se tiver um reflexo mais sexual, um assédio sexual. Mas a gente precisa tomar cuidado e entender que o ambiente tem que ser para todos, seguro para todos. Então, se você cria qualquer tipo de constrangimento, desconforto com o outro, então é preciso uma reflexão. Como você falou, é um tópico tão largo, é um debate tão amplo, que talvez realmente merecesse, e com certeza a gente vai desenvolver. É bom que a gente está aqui abrindo vários programas, Palmeira. Mas é a necessidade que temos, né, de abordá-los, né? E é um fato importante da gente mencionar, assim, o papel do sindicato na defesa, né, dessas mulheres. E hoje o papel do sindicato com a participação de bastante diretoras mulheres, cada vez mais, e a gente quer que venham mais mulheres participar tanto da diretoria como de cargos de chefia, né? Então, a mulher tem que ocupar esse espaço e hoje a gente tem na diretoria do sindicato, não é, Elcio? A gente está falando aqui de instituição e mercado de trabalho, e o sindicato é reflexo disso, né? O sindicato é reflexo da nossa instituição Polícia Civil, é composta por policiais civis. Então, a gente conseguiu nessa última... Foi aprovado da gestão anterior, mas efetivamente aplicado nessa gestão. Então, a gente criou a Diretoria da Mulher. E o que é a Diretoria da Mulher, né? A Diretoria da Mulher é justamente para estabelecer, elaborar e receber demandas sobre a mulher policial. Sim. E aí a gente fala da mulher policial de uma maneira geral. A gente fala a questão de estrutura. O sindicato recentemente fez visitas às delegacias do interior do estado para ver a questão de estrutura, e aí a gente vai falar sobre falta de alojamento, falta de banheiros específicos, salas que eram designadas para cartório que se transformaram em alojamento. Então, a gente fez essa pesquisa em loco. Eu tive a possibilidade de ir em algumas delegacias, em algumas CISPs, e a gente confirmou que realmente que essa... e documentou, tá? A gente confirmou, através de relatório, fotos, e documentou que essa estrutura não está pronta para receber uma mulher policial. E a gente está vendo cada vez mais aprovações em concursos públicos de mulheres. Então, vamos ser muitas, né? Ainda vamos ser mais, cada vez vamos ser mais. Então, a estrutura precisa estar preparada. Então, o sindicato fez esse trabalho, indo em loco. Nós estamos elaborando também uma pesquisa aí para ser feita pelo WhatsApp, através de um Google Form, para todo mundo, não é só mulher. Homem e mulher responder o que está faltando na sua delegacia, porque esse é o papel do sindicato. Sim. É de receber a demanda e buscar os caminhos para resolver.
né? Não é toda a questão que a gente vai resolver, porque tem uma questão de que passa pela segurança pública, pela secretaria, mas a gente vai buscar a resolução. Então, a gente fez essa pesquisa, né? Ou seja, o sindicato fez essa pesquisa. A diretoria da mulher tem 1 ano e meio, que é o período da nossa gestão, e funciona aqui no sindicato. Nós temos uma sala específica, conseguimos uma sala que não existia, mas agora existe. Então, toda quarta-feira pela manhã, eu estou aqui, então eu posso receber as colegas. Foi divulgado os números do WhatsApp, então a gente também pode receber por WhatsApp. E aí a questão, de uma maneira geral, pode ser uma questão de violência doméstica, que não tem relação diretamente com o trabalho, mas é uma demanda que afeta a mulher. Então, pode ser uma denúncia de violência doméstica, pode ser um problema estrutural de delegacia que está precisando resolver, pode ser uma questão de, como a gente já falou aqui, de um assédio mesmo, moral ou sexual dentro do local de trabalho. Então, a diretoria da mulher está aqui pronta para esse acolhimento. E, recebendo as demandas, a gente vai dar os encaminhamentos. E aí, se for um encaminhamento jurídico, irá para o nosso jurídico. Se for um encaminhamento ético, irá para o nosso conselho de ética. E aí, por fim. Então, é importante entender que a gente também está se atualizando e se preparando para esse momento de acolhimento da mulher policial. É importante, né? A mensagem da Elci fala justamente desse advento também, né, daqui da diretoria da mulher, exclusivamente com a sala específica para atender e acolher. Então, você, colega policial, né, que tiver alguma situação que precise, que você se sinta, né, necessitada de acolhimento, de até acompanhamento psicológico, jurídico, está aqui a doutora Elci, né, chama a doutora, nossa colega, é aposentada, né, nova, né, o terror do INSS, né, mas aposentada, trabalha inclusive na causa feminina, né, veementemente, eu participo, acompanho e vejo os trabalhos da Elci. Então eu tenho certeza que direção e resposta para o que você precisa aqui não vai faltar, né, isso. E a exemplo também, conselheira de ética, Mary, são justamente as ocupações que hoje, talvez, né, a gente consegue visualizar, mas que em outros tempos a gente não tinha mulheres ocupando tanta, vamos dizer assim, visibilidade e representatividade dentro de um sindicato. Sim. Né? Hoje nós temos 2 diretoras da mulher, nós temos conselhos de ética, nós temos mulheres na diretoria jurídica. Temos mulher, a segunda presidente do nosso sindicato é uma mulher, a Selma. Então, estou esquecendo de mais algum cargo? Financeiro, temos mulheres no conselho financeiro. Então, nós estamos, sim, ocupando esse lugar. A gente sempre faz esse convite, né, de que mais mulheres participem. Sim. Participem tanto do movimento, né, que é um movimento quando a gente precisa ir para a rua, de reunião, enfim, como também do sindicato. Estar presente no sindicato é importante. Sim. Então, faça uma visita, mesmo que eu não tenha um problema para trazer, eu posso fazer uma visita, né? Eu posso estar aqui, saber da estrutura e vir aqui e sugerir. A gente está aberto a sugestões, né? Isso. Sugerir pautas, reuniões, conversas, encontros. Isso, é isso aí. Mary, a gente tem aqui como um último tópico, vamos dizer assim, de hoje, porque se for para desenvolver todos os assuntos, seriam 3 dias de programa, não daria. Sim. Mas a gente tem que agora abordar o seguinte: como você, mulher policial, é vista e como você quer ser vista? Esse é um tópico que você que está na ativa, né, que desenvolve suas atividades policiais, né, dentro da nossa base, não está fora, você está dentro de uma delegacia. Como você se sente vista? Como você quer ser vista na nossa instituição policial civil? Eu acho que a minha opinião é a seguinte: eu quero ser vista como uma mulher capaz de ocupar qualquer um espaço. A gente, mesmo tendo consciência de que a gente tem dupla jornada, que a gente tem outras obrigações, nós temos capacidade, sim. Então, eu não quero que ser vista de forma diferente de um homem, né? Eu quero ser vista da mesma forma, com a capacidade igual. Porque mesmo a gente tendo dupla jornada, tendo desafios extras. Os desafios que ninguém vê, né? Os desafios que ninguém vê, que quando também eu comecei na polícia já tem uns 24 anos. Meus filhos eram pequenos e eles cresceram, mas os desafios também vêm juntos, sempre temos novos desafios, né? Porque aí vem mãe que adoece, sogra que adoece, e sempre há meio que a mulher colocada numa posição sempre de cuidar do outro,
mas que nós mulheres temos a capacidade, sim, de conciliar tanto o cuidar de casa, cuidar do lar e chefia, e a ser policial. E você, doutora Elce, que... Como você falou, Palmeiras, já sou aposentada, então já contribuí com a Polícia Civil, né? Hoje continuo contribuindo com o sindicato, já desenvolvo outras atividades, a gente sabe que eu estou na advocacia, né? Mas, enquanto pessoa, eu quero ser vista como uma pessoa capaz de qualquer coisa que eu me predisponha a fazer. E eu sempre dei conta daquilo que eu me predispus a fazer. Eu tenho comprometimento, eu faço com vontade e com capacidade. E, além disso, eu quero ser vista como uma pessoa que trabalha em colaboração. Eu não trabalho sozinha. Nenhum trabalho que eu faço é só. Né? O trabalho que eu faço aqui no Sindipol não é só um trabalho meu. É um trabalho da diretoria. Eu preciso dos diretores, das diretoras. A gente faz um trabalho aqui em conjunto. Então, eu sempre quero... Eu acho que essa é uma mensagem que a gente precisa pensar. A equipe da delegacia é uma equipe. Então, ela precisa ser feita em conjunto. Né? Se um não trabalha bem, vai afetar toda a delegacia, não é verdade? Então, acho que a gente precisa entender que nós precisamos trabalhar em conjunto. E assim a gente consegue construir muitas coisas. E a capacidade, a competência, aí cada um busca a sua e a habilidade que você tenha, né? Tem gente que gosta mais do operacional, tem gente que gosta de gerir, de gestar, de estar lá na administração. E isso não diminui ninguém, porque todos os trabalhos são importantes para o direcionamento daquele setor. Então, eu acho que as mulheres, de uma maneira geral, querem ser vistas como uma pessoa e não, independente de ser mulher ou não, ela como uma pessoa que tenha igualdade de escolha também, né? Que ela possa escolher aonde ela vai ocupar o espaço. Que o gênero não seja o determinante para exatamente. Que ela ocupe ou não qualquer que seja Perfeito. A função. É isso. Exatamente. Eu captei a mensagem das senhoritas. Essa mensagem. E vou deixar aqui a minha mensagem, mas quero que você deixe a sua e a sua mensagem especial que você preparou para as nossas colegas. Então, assim, vou deixar aqui um abraço, né, um abraço carinhoso a todas as minhas colegas policiais. Muitas eu tenho, né, como muitas amigas pessoais, tenho muito carinho por vocês nesse mês que é exclusivamente direcionado, né, para as mulheres, mas que todo dia é dia da mulher, né? Todo dia é dia de se amar, se querer, se cuidar e ser acolhida também por quem está ao seu lado. Então, um beijo carinhoso. Vou deixar aqui que a Elce dê a sua mensagem, né, para as nossas colegas, amigas, policiais civis. E eu quero sua mensagem final que você preparou, para fechar. Bom, a mensagem que eu tenho a dizer é que esse é um mês que a gente está em destaque, mas os nossos meses é o ano inteiro. Então, a gente precisa estar ativa e trabalhando durante o ano inteiro e estamos. Dizer aos colegas que nos procurem, seja por WhatsApp, o meu número é conhecido, seja aqui presencialmente no Sindipol, nos procure, tragam demandas para a gente e traga também sugestões. Dizer que esse é um mês simbólico e vamos fechar esse mês, né, com um momento de autocuidado e descontração. Então, a gente já preparou essa programação do Sindipol, preparou essa programação para as mulheres policiais. Vamos ter um almoço muito bacana. E esse é o momento da gente estar lá conversando com as amigas. E aí, sim, a gente não vai estar lá com nenhuma demanda fora aquele momento de descontração. Então, é isso. Nos procure, estamos aí disponíveis para acolhê-las e dar os encaminhamentos necessários. E agora a nossa mensagem especial. Bem, estava separando uma mensagem aqui especial para as mulheres hoje, né? E sempre. Ser mulher é enfrentar desafio todos os dias. E ainda assim seguir em frente. Sua força, nossa força, transforma o mundo. Mulheres movem histórias, lideram mudanças e constroem futuro. Nenhuma barreira é grande demais para uma mulher determinada. Uma mulher forte não espera que a sorte lhe sorria. Nenhuma força se compara à de uma mulher que sabe seu valor, pois nela habita o poder de transformar as gerações. Pois esse é o nosso poder. Nós temos o poder de transformar gerações. Quando formos criar os filhos e vamos criar de uma forma sem machismo,
de uma forma de compartilhar as tarefas, né? Quando a gente for conversar com outros que estão com ideias de fazer piadas, de diminuir a mulher ou sobre violência, a gente educar e dizer que isso não se faz. Pois é, mulher, você é nossa força. Olha só. Muito bem. Muito bem, adorei sua mensagem, viu? Então, meninas, muito obrigado pela presença de vocês, que vocês voltem mais vezes, né, isso? Que seja uma sexta-feira abençoada lá no almoço, né, em comemoração a esse mês da mulher. E para você, colega policial civil, o Sindipoc AP fica por aqui. Curta, compartilhe, inscreva-se e acompanhe nossos conteúdos, que a gente está sempre trazendo alguma coisa, né, de interesse da nossa categoria. E muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Até logo.